Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Benegas e hoje nós vamos falar do regime totalitário soviético, também conhecido como regime stalinista, tá? Ou totalitarismo de esquerda, tá? Então veja bem, vamos recapitular o que nós vimos até então sobre a União Soviética, né? Em 1917, nós vamos ter a Revolução Bolchevique, aonde vai ser implementado o socialismo ali na Rússia, e dentro dessa perspectiva, nós vamos ter uma guerra civil ali na Rússia para manter aquele socialismo, enquanto tropas internacionais, também conhecida como exércitos brancos, mais a burguesia russa, tentava conter ali o avanço do socialismo na Rússia. Então, dentro dessa perspectiva, Lenin assumiu o período de comunismo de guerra e a Rússia passou a adotar a NEP, a nova política econômica, onde nós temos ali a característica de um socialismo com elementos capitalistas, né? 2 passos para frente, 1 passo para trás, né? Socialismo com elementos capitalistas. Dentro dessa perspectiva, o Lenin ele vai governar, e daí sim ele vai formar o que nós conhecemos como União Soviética, ele vai se tornar o presidente da União Soviética no final da Guerra Civil. Só que logo que ele assume o poder, ele tem um AVC e ele acaba ficando debilitado, ele é afastado das funções políticas. É nesse momento que Stalin começa a ganhar força na União Soviética. Ele era secretário-geral. O secretário-geral basicamente nomeava os membros do partido bolchevique ali para funções governamentais, e ele acaba ganhando uma grande força dentro do partido ali para assumir o poder após a morte do Lenin, tá? Então, dentro desse contexto, tá? Quando Stalin assume o poder, ele começa a implementar um regime totalitário, que a gente chama de stalinismo, tá? Por que a gente pode chamar esse governo de governo totalitário? Porque ele é extremamente autoritarista, ele passa a ter uma grande centralização de poder em suas mãos, ele passa a perseguir os seus opositores, também é construído através da propaganda o culto à sua personalidade, tá? E ele instaura um governo de autocracia. Autocracia é o acúmulo de poder nas suas mãos, tá? Então, basicamente, ele passa a governar a União Soviética a mãos de ferro, apelido que ele vai ganhar nesse período, tá? Então, partindo dessa premissa que ele era a mão de ferro, ele vai começar a perseguir os seus opositores. E qual vai ser o pretexto que ele vai utilizar para perseguir aqueles que eram contrários à sua forma totalitária de governo? Tá? No assassinato do seu amigo Sergei Kirov, ele era muito importante para a União Soviética também. Ele tinha participado do ensaio geral de 1905, lembra lá do Domingo Sangrento, enfim. Tá? Ele era muito importante para o partido bolchevique e ele vai ser assassinado. Quando matam o Kirov, o Stalin ele vai utilizar a desculpa de que o socialismo soviético estava ameaçado. Então era necessário perseguir quem era contra o seu governo. Então, assim, nós vamos ter a formação dos grandes expurgos, tá? Ou expurgos de Moscou, que nada mais é do que eliminar as maiores lideranças do partido bolchevique ligados a Lenin, tá? Que era contrário da sua visão governamental, né? Um pouco antes do Lenin sofrer ali o AVC, ele já criticava
a visão de Stalin. Então, basicamente, ele vai perseguir todas as lideranças bolcheviques que estavam atreladas ali à Revolução Bolchevique de 1917, como, por exemplo, né, o Trotsky. O Trotsky ele nem estava mais na União Soviética, ele já estava morando no México, né, refugiado lá na casa de Frida Kahlo e Diego Rivera. Ele vai acabar sendo assassinado no México, tá? A mando do Stalin. Para vocês terem uma ideia, nessa imagem que vocês estão vendo, ele vai ser assassinado a marteladas na cabeça, tá? Então veja bem, olha que morte trágica. Então, partindo dessa perspectiva, vão ser criados, né, assassinatos em massa desses opositores, né, que nós conhecemos como grandes expurgos, ou seja, todo mundo que não concordava com aquele governo acabava sendo morto. Só que era tanta gente, que ele vai começar a criar as gulags, que eram campos de concentração na Sibéria, aonde a maioria das pessoas que estavam lá faziam trabalhos forçados. Olha que semelhança, né, essa ideia de campo de concentração ao nazismo e ao regime totalitário de direita, né? Então a gente pode perceber muitas semelhanças aí entre os governos, tá? Então, economicamente, a NEP ela vai ser substituída pelos planos quinquenais, tá? Os planos quinquenais que foram instituídos lá pelo Stalin, eles vão trazer grandes incentivos ao desenvolvimento da indústria pesada. Então, a maioria das pessoas, elas trabalhavam nessas indústrias, né, governamentais, indústrias estatais, e elas não tinham escolha, né? Era um trabalho forçado, tá? Só que, veja bem, a maior parte da população russa, ela era agrária, tá? Então, nós temos uma extensão de terra muito grande, aonde nós vamos ter a criação das Sovkhrozes, tá? O que é uma Sovkhrose? É uma fazenda estatal, aonde tanto o maquinário dessas fazendas, tá? E a produção dessa terra, tudo pertence ao Estado. Então, aqui nós temos como se fosse um sistema de servidão, onde as pessoas que trabalhavam nessas terras, elas eram obrigadas a produzir para o Estado redistribuir para a população. Esse sistema de Sovkhrozes, ele se tornou impopular na União Soviética, tá? Então, foram criados também um outro sistema, que era o sistema de kolkhozes. As kolkhozes, nós temos ainda as terras de posse do Estado, porém, as pessoas que trabalhavam nessa terra, elas trabalhavam de forma coletiva, né? Então, essa produção ela se tornou uma cooperativa coletiva, onde eles eram donos da sua produção, mas não eram donos das terras, né? Então, vocês podem perceber que nas Sovkhrozes eu tenho um trabalho bem mais mecanizado, porque o objetivo dessa produção é para o Estado, e nas kolkhozes, tá? Essas cooperativas coletivas, a terra não era deles, mas a produção era deles. Então, nós vamos ter aqui, nós não vamos ter um grande incentivo do Estado, né? Um grande investimento do Estado ali na mecanização dessa produção, tá? Então, foram os dois sistemas de produção que foram criados nesse período da União Soviética, tá? E outra característica importante é o movimento artístico naquele período que ficou conhecido como realismo socialista, ou seja, da mesma forma do totalitarismo de direita que nós vamos ter a arte e a cultura como parte da engrenagem da propaganda do governo, no stalinismo nós vamos ter a mesma coisa. Então,
esses movimentos artísticos que vão ser criados ali na União Soviética, conhecidos como realismo socialista, eles vão trabalhar no culto à imagem do Stalin, criando essa ideia de grande líder, tá? Isso é uma característica importante dos regimes totalitários, tanto de direita quanto de esquerda. No caso da União Soviética, ficou conhecido como realismo socialista, tá bom? Bom, então, quais são as grandes consequências do governo stalinista, né, desse totalitarismo de esquerda, tá? Nós vamos ter um grande desenvolvimento econômico da União Soviética. Industrialmente falando, a União Soviética, no final da guerra, ele vai se tornar a terceira nação mais industrializada do mundo. A primeira eram os Estados Unidos, a segunda era a Alemanha, e agora nós temos a União Soviética, tá? A União Soviética ela não vai ser tão afetada ali pela crise de 1929, já que o seu país ele não adotava o liberalismo econômico, existia uma grande influência do Estado na economia, tá? Porém, o desenvolvimento social ali de maneira geral, principalmente a ênfase na indústria pesada, ela deixou para segundo plano a indústria de bens de consumo, ou seja, a maioria da produção era focada à indústria pesada. Então, nós não tínhamos, como você pode ver nessa imagem aqui, né? Tem o capitalista oferecendo os produtos de bens de consumo e o soviético negando aquilo, tá? O Stalin, ele falava que esses bens eles só serviam para gerar o consumismo, que isso era coisa de capitalista, né? Do capitalismo. Esse vai ser um dos grandes problemas no fim da União Soviética, que é a questão do desabastecimento, a falta de produtos, já que o governo soviético ele se focava na indústria pesada, tá? Paralelamente, houve um grande incentivo à educação, tá? Então, basicamente, o analfabetismo na União Soviética ele vai ser erradicado, tá? Porque todo o ensino lá ele vai ser controlado pelo Estado e nos graus seguintes de educação, né? O que nós chamávamos antigamente de ensino secundário, hoje ensino médio, existia uma grande ênfase no ensino técnico, né? Que seria o ensino médio, as pessoas aprenderiam profissões técnicas, e o ensino científico, que seria o ensino universitário. Lembrando que ambos os ensinos eram públicos, já que a União Soviética era um regime ali baseado no socialismo, tá? Então, o Stalin ele acaba sendo uma figura muito controversa, né? Ele morre depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Existe um certo saudosismo por parte da União Soviética ali, né? Da população mais velha da União Soviética por Stalin, como vocês podem ver nessa imagem aqui, porque nesse período realmente a União Soviética ela vai ter um grande desenvolvimento econômico, mas à base de um regime muito autoritário, tá? Então, a partir de 1987, tá? Existiu na União Soviética o que a gente chama de stalinismo sem Stalin, tá? Continuando na ideia totalitária, que no final de 1991 nós vamos ter aí o fim da União Soviética. Certo, gente? Espero que todo mundo tenha aí compreendido. Beijo no coração. Até mais.